E antes de começar mais um vídeo aqui no canal TV Samba e Pagode, quero fazer um convite super especial para você que não está inscrito aqui. Então, vem aqui, se inscreve, ativa o sino, que todas as vezes que for compartilhado conteúdo novo, você vai ser notificado. E olha só, não esquece de deixar o like e deixar seu comentário, é super importante para a gente poder alcançar sempre mais pessoas. Fica agora com mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Chegando por aqui com mais um episódio, podcast TV Samba e Pagode. Quero agradecer sempre pelo carinho da sua audiência, agradecer de verdade para quem está aqui sempre prestigiando os conteúdos e já fazendo aqueles pedidos, né? Como sempre, vindo aqui no início, né? Para poder pedir para você se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, não é inscrita, dá essa moral, se inscreve aqui, ó, ativa o sino. É super importante que vocês estejam aqui seguindo, curtindo, comentando, compartilhando, porque isso vai ajudar muito para fazer com que o conteúdo alcance mais pessoas, tá bom? Quero também pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na nossa descrição. Se você puder dar essa moral, vou agradecer bastante, tá ok? Aqui do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo aqui do vídeo, tem um QR Code. Com esse QR Code você pode estar apontando aí a câmera do seu celular para poder fazer, não é? Um incentivo, doar qualquer valor. Com esse valor, vamos aqui estar trazendo, né, para poder custear tudo o que a gente tem aqui para poder recepcionar os artistas, tá bom? Então, se você tem a possibilidade de alguma maneira dar essa força, eu serei muito grato, tá ok? Quero também falar sobre a nossa loja virtual. Se você ainda não conhece, em breve estamos lançando aí o nosso e-commerce para vocês poderem comprar. Olha só que caneca linda, pessoal. Vai ter toda a parte aí de utensílios e vestuários, né? Então, se você tiver de alguma maneira também a possibilidade de adquirir nossos itens, né? Que vai ser feito aí através da nossa loja virtual, eu vou agradecer bastante. Então, tudo que você vê aqui relacionado à marca TV Samba e Pagode vai estar lá na nossa loja virtual, porém, você pode estar adquirindo através do Stories do Instagram, momentaneamente, tá bom? Vai lá no Instagram, @TV Samba Pagode Oficial, chama pelo direct que a gente vai estar passando valores, como a gente pode fazer, até para poder fazer essa questão também do cálculo de frete, mas em breve vocês poderão conferir o link que vai estar lá na nossa bio. Então, estamos trabalhando muito forte para poder estar disponibilizando o e-commerce, para poder você ter acesso aí aos utensílios e vestuário com a marca TV Samba e Pagode, tá ok? Quero agora poder falar da nossa patrocinadora oficial, que está sempre aqui incentivando e fortalecendo os conteúdos TV Samba e Pagode. Se você não conhece, vai estar conhecendo aqui agora o legítimo e puro sabor do brownie gourmet artesanal, Deia Brownie. Vai lá no Instagram e coloca assim, ó, @DeiaBrownie013. Super importante que vocês já passem a seguir o Instagram. Lá tem todo o portfólio que ela vem oferecendo, né? Para poder disponibilizar para todo mundo que gosta de um delicioso brownie gourmet artesanal. E se você está em Santos, tem delivery no 13997309907. A produção colocou aqui o contato. E é isso, tá bom, pessoal? Segue bastante o Instagram, faça a sua encomenda. Em breve vai ampliar a questão aí do delivery, né, para a região de Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá. E aí, aos poucos, ir ampliando essa questão para poder alcançar mais pessoas e poder estar fazendo as entregas referentes às encomendas, tá bom? Acredito que foi falado já tudo. Vamos iniciar agora o nosso papo, que para mim, eu vou confessar, tá, gente? É uma honra ter, né, ele aqui, que tem uma história muito grande dentro do samba. De fato, a gente pode dizer que tem raízes, né, firmadas dentro do segmento. E é com muita alegria, né, que eu trago aqui para poder bater um papo em mais um episódio do podcast TV Samba e Pagode. Serginho Simbauê, eu vou aqui apertar a mão. Meu irmão, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes, poder falar um pouquinho de samba, de balanço, de pagode, de tudo. Enfim, desse segmento tão lindo, né? É isso daí, pessoal. E lembrar, tá, pessoal? O conteúdo vai ficar salvo no nosso canal. Estamos aqui gravando, não estamos ao vivo, tá, gente? Mas vocês poderão acompanhar na íntegra tudo que vai rolar aqui. Lógico, às vezes uma coisa ou outra que a gente faz ali algum corte, algum ajuste, mas na maioria das vezes o conteúdo vai na íntegra para você poder conferir tudo que rolou aqui no estúdio, tá bom? E aí também deixar as informações de redes sociais, contato do Serginho Simbauê na descrição, tá bom? Então, dá uma moral lá, ele vai estar falando daqui a pouco das redes sociais. E vamos por papo, né, gente? Sem mais delongas, Serginho Simbauê, é uma referência muito grande quando fala do teu nome aqui, se tratando de Baixada Santista e outras regiões, não é? Se a gente for falar São Paulo, né, e outras regiões.
Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, do teu começo, um pouquinho dessa tua história, né, que para mim, na minha concepção de ver, né, ótica de visão, é uma trajetória muito vitoriosa, né, onde você consegue adentrar em vários espaços e poder conhecer grandes nomes dentro do segmento. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Eu sei que tem pessoas aqui que já acompanham o trabalho aí do Serginho, né? Também tem pessoas que estão chegando por Ventura agora, que não conhecem, vai conhecer. Pessoal, currículo incrível. Escuta aí, que ele vai estar falando sobre a história dele. Bom, é um prazer estar aqui participando e contando um pouquinho da minha história para vocês. Talvez essa nova geração não me conheça, entendeu? Porque, graças a Deus, eu já estou eu posso falar que já estou na segunda, indo para a terceira geração. Eu já cantei para pai, para neto, e hoje em dia estou cantando para filho, graças a Deus. Mas antes de cantar, eu venho da história de samba, né? Da escola de samba. Eu comecei como passista na escola de samba União Imperial, foi em 1996. Depois fui para São Paulo, né? Comecei a desfilar no Camisa Verde. Do Camisa Verde eu fui para o Peruche. Do Peruche eu voltei para a Baixada. Aí desfilei na Caprichosa de Santos. Voltei a desfilar na União Imperial. Depois eu desfilei na Brasil, Sangue Jovem, X9 e a última agremiação que eu defendi foi a Unido dos Morros. Então, assim, sobre samba, pelo menos na minha área, que é a de mestre sala, eu conheço um pouquinho. Bacana, gente. É um currículo, de fato, não é a palavra, o termo invejado, né? Mas é um currículo aplausível, né? Porque se fazer uma carreira, né, principalmente se tratando de arte e cultura, é muito difícil, né, Zimbauê? O pessoal no dia a dia te chama como? Serginho, Zimbauê? Como é que é? Hoje em dia me chamam como Serginho Zimbauê, mas sempre Serginho, porque bacana. Vem dessa história, né, de escola de samba. Inclusive, eu peço desculpa, eu queria até... Eu errei na data, 86 que começou a União Imperial. É legal. E assim, sobre essa questão de se fazer um currículo, né, com muito trabalho, dedicação, empenho, então é algo que é aplausível, né, pessoal? Principalmente foi o que eu falei agora, né? Quando se trata de cultura, de arte, é muito difícil. Eu, como gerador de conteúdo, que o diga, né? Então, assim, quando tu olha, né, toda essa trajetória de conquista, de realizações, enfim, também de momentos com certeza difíceis, né? Porque bem difícil. Bem difíceis. Quando tu olha assim para trás, toda essa jornada que tu trilhou e continua trilhando, né? Tem muita coisa ainda para poder trazer para o nosso samba. Tu consegue se enxergar como um cara vitorioso, irmão? Consigo sim, até porque eu vivo da música, né? Nós estamos num país que é muito difícil viver somente da música. E hoje eu posso falar que eu vivo somente da música. Tenho um filho criado, graças a Deus, criado ao suor da música. O que eu tenho hoje em dia, eu posso falar para você que foi a música que me deu. Foi através desse trabalho, que muitas vezes as pessoas não têm como trabalho, mas é um trabalho e muito difícil, muito árduo. Não tão valorizado como deveria, eu acho, mas é muito prazeroso e até hoje eu continuo. Legal. Como é que era naquela época, principalmente que você começou? Eu sou de 84, tá, pessoal? Não parece, mas eu tenho 39 anos e falo isso tranquilamente, abertamente, não tenho vergonha, não escondo idade, né? E pelo que você me falou, a gente tava trocando uma ideia aqui, o Serginho falando sobre o início de trajetória, né? Sim. Então, assim, pelo que você me passou, em 80 tu já começa meio que conhecer ali um pessoal que já estava inserido no contexto do samba. Na verdade, tu começa em que ano mesmo? Só pra gente poder deixar mais... Cantando, eu comecei em 83, 84, que foi o primeiro disco do Grupo Família. Mas antes disso, né, bem antes, atuando como mestre sala, eu conheci o Reinaldo, príncipe do pagode, quando ele veio do Rio de Janeiro, para São Paulo.
naquela época até a gente brincava porque ele me levou para o Rio, eu fui aprender a dançar com o mestre delegado da Mangueira e a minha porta-bandeira com a Vilma, que era da Portela. E a gente ia para o Rio de Janeiro para curtir. E o Reinaldo, na época, ele era pandeirista da dona Ivone Lara. Ele tocava no São Carlos, nessa época. Depois é que ele veio para São Paulo e aí a gente começou a acompanhar. Porque, por exemplo, hoje em dia, para você lançar uma música, era a internet, né? Naquela época, quando ele lançou o Retrato Cantado, eu me recordo muito bem, foi um compacto que ele lançou, um compacto simples, pela Copacabana, e ali existia um núcleo, vamos supor, são pessoas conhecidas da Vai Vai, do Mocidade, do Camisa Verde, Peruche, enfim, e formavam-se um número de pessoas, e vamos supor, vamos para uma colônia, vamos para um sítio. E lá, eu me recordo muito bem que foi lançado o Retrato Cantado. E era ao vivo. Era tipo um pagode de mesa, banjo, violão, repique, surdo, pandeiro, tantã. Assim acontecia a roda de samba, naquela época que eu vi. E depois a coisa foi mudando, né? Foi pegando um segmento. O samba começou a entrar na FM, porque não entrava em FM. O Fundo de Quintal, eu acho que é o grande percussor disso, porque ele conseguiu atravessar altas barreiras aí, porque até mesmo antes do Fundo de Quintal existiam outros cantores. Original do samba, quase você não ouvia tocar em FM. AGP, quase você não ouvia tocar em FM. Noite Ilustrada, você não ouvia cantar em FM. Então, você acabava conhecendo através de quê? De disco, família, que as pessoas iam divulgando. A única TV que começou a trazer samba, na época que eu me recordo, que foi a Globo que trazia... Eu cheguei em criança a ver a GP, eu cheguei a ver Original de Samba, mas era uma coisa muito... sabe? Restrito, muito né? restrito, muito pequena. O samba, ele sofreu tanto quanto o sertanejo, porque sempre teve uma resistência. Então, eu fui acompanhando essa época. Até que, então, voltando a Santos, né, eu via aquelas rodas de samba que existia na Barraca de Santa Teresa, à noite. O único sambão que tinha era na X9. E como que era esse samba da X9? Somente com os compositores da casa. Não Caetano, Pedrinho da Velha, Aguinaldo Cachaça, Toninho do Agogô, enfim, vários cantores que apresentavam seus sambas autorais ali. E isso ficava gravado. E o primeiro grupo que eu me recordo daqui da Baixada que eu vi com grande expressão foi o grupo Coisital, que tinha Rubens Gordinho, Barbosinha, daqui de Santos, pelo menos, como grupo foi o primeiro que eu vi atuar, entendeu? E eu gostava muito, eu ia só, nessa época eu só dançava, como eu falei, só ia em baile e roda de samba assim, bem restrita. Aí a coisa começou a pegar um corpo, né? Começou a pegar um corpo, começaram a valorizar, foi aí que foi surgindo as oportunidades, foi aí que eu conheci a pessoa que me colocou no meio do samba para cantar, que foi o Dom Benê, que ele veio de São Paulo, ele cantava na época do Birosca. Ele cantava Branca de Neve, cantava vários artistas no Birosca. E ele veio para a Baixada. E conhecendo eu, o Sidney, Riva, a rapaziada ali, eu falei, olha, eu vou montar um fundo de quintal e vocês vão tocar lá. Mas a gente nem acreditava, né? Porque ele vinha num domingo, sumia. Um determinado dia ele falou, ó, semana que vem eu tô alugando uma casa, tal. Enfim, foi quando a gente foi pro Pagode Dom Benê, que foi o primeiro fundo de quintal na Baixada Santista.
Foi na rua Luiz Gama, número 254. O pessoal saía da praia, ia direto para esse fundo de quintal, eles serviam uma macarronada, o pessoal sentado em cadeiras de praia, o chão era batido, não tinha mesa, não tinha nada disso, sabe? Era uma coisa bem simples mesmo. E ali o Benê foi se estruturando, e foram chegando os outros grupos, foram chegando as outras, né, oportunidades. E eu me recordo até hoje que tinha um circo que chamava-se Circo Marinho. Esse Circo Marinho era na Avenida Ana Costa, onde hoje é a Igreja Universal. Para quem não conhece, a Igreja Universal ali existia um Circo Marinho que era um circo que tinha atrações culturais. E nós fomos nos apresentar lá. Dom Benê conseguiu um contato, não sei com quem, e nós fomos nos apresentar lá. Só que até então não tinha nome o grupo. Um grupo da casa do Dom Benê. Aí, como o Dom Benê tinha aquela figura paterna, e no grupo tinha 2 irmãos, que era o Riva e o Dô, o Sidney, primo do Riva, então nasceu a ideia de chamar Grupo Família. Foi assim que nasceu o Grupo Família, na Luiz Gama. E aí eu ali, né? Caminhando. E o Dom Benê me dando uns toques, faz assim, vai por aqui, vai assim, vai assado, vai assim, vai assado. E enquanto isso, em São Paulo, já tinha dado boom, né? O Reinaldo já era o Reinaldo. E foram surgindo grupos lá em cima. As gravadoras não davam muita chance. Tanto é que começaram a aparecer selos. Então, apareceu o selo da Chic Show, que era Five Star. Apareceu o selo Zimbábue, sim, que era do William. E eles começaram a produzir, a correr atrás. Foi onde lançaram Negritude Júnior, na Zimbábue. Depois o Sensação, o Soweto, vários grupos, Arte Popular, vários grupos saíram desses selos. Aí sim as multinacionais, saí da liga. Tá dando certo. Foi aí que começou a não comercializar, mas dar uma ênfase maior. O samba já estava entrando na FM, que eu me recordo no primeiro disco do Grupo Família, que foi em 1985. Infelizmente, eu digo infelizmente porque nós lançamos uma música chamada Musa, que era Carol, mas nós estávamos no selo, ou melhor, desculpa, minto, na gravadora JWC, que era do Jorge Hamilton. Entre aspas, era uma gravadora pequena. E veio Raça Negra com Caroline numa multi. Quer dizer, era uma briga desleal, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu expressão no cenário, foi andando. Conseguimos atingir São Paulo, Rio Grande do Sul. A gente conseguiu mostrar o valor de Santos. E logo depois, em 87, eu resolvi sair do Grupo Família, até por problemas meus, pessoal, né? E eles seguiram a vida. Depois de 2 anos, eu sou muito amigo do Luiz Américo. E ele ficava na minha cabeça, você tem que cantar, você tem que voltar a cantar, você não pode ficar sem cantar, tal. Enfim. Aí eu peguei uma música com Santaninha, compositor da Baixada, aliás, o compositor do Brasil, muita gente conhece, e gravei o Coração Rebelde no estúdio da Rádio Guarujá. Isso tudo, o Luiz Américo é que me ajudou. E aí, sim,
lançou o Serginho e Banda Essência, antes de Zimbauê. Eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem até como chegou o nome de Zimbauê, tá? Aí comecei a trabalhar na cidade, voltei a fazer show em São Paulo. Eu tinha alguns conhecimentos devido a ter trabalhado com o Messala, então eu conhecia bastante gente de São Paulo, né, do meio de samba. E comecei a trabalhar. Só que em São Paulo já existia uma Banda Essência. Então eu comentei com os músicos que trabalhavam comigo, falaram, gente, vamos ter que mudar. Aí, na ocasião, mais uma vez, quem é que esbarrou no Serginho? O Grupo Raça Negra. O Grupo Raça Negra ele estava se dissolvendo. Eu não sei o que houve. Que separaram, né? A mídia deu muito valor a isso. O Gabu e Luiz Carlos Raça Negra, até hoje eu não sei porque que separaram. Também não me interessa. Mas, na época, um dos empresários do Raça Negra, o Carvalho, se interessou pelo meu show. Nós estávamos abrindo um show do Jorge Aragão lá no Carioca Clube. Aí, viemos conversar. Veio o Carvalho, mais o Sérgio Cury, eram 2 empresários, e isso apresentado pelo Humberto Miranda, o rapaz que era produtor do Carioca Clube, que na ocasião nos chamou. E ali a gente resolveu traçar um trabalho. Só que esbarrou na Essência, né? Já tinha uma Banda Essência. Aí começamos a procurar um nome. Pô, como é que é? Vamos procurar, vamos batalhar. Como é que a gente vai achar um nome? Aí uma das pessoas deu essa ideia. Vamos procurar num livro africano. Por que foi num livro africano? Eu gosto sempre de explicar isso, porque muitas pessoas não sabem a origem do Zimbauê. Naquela época em si, o samba estava forte e o axé também já estava começando a ficar forte. Então, resolvemos procurar um nome africano. Até porque o Zimbauê ele tocava muito samba, mas tocava muito axé. Sempre foi uma origem caracterizada para o balanço. Entendeu? E assim nasceu o Zimbauê. Nós achamos no livro um nome Zimbauê. Zimbauê, ele foi um curandeiro e tinha adeptos à religião dele. E nós, como queríamos adeptos à música, colocamos Zimbauê. Foi assim que nasceu o Zimbauê. Legal. Entendeu? Aí ficamos em São Paulo muito tempo. A gente ficou atuando no Pagode com Churrasco. Era na TV Mulher. Aliás, TV Gazeta. Né? Pagode das Mulheres. Ele acontecia toda sexta-feira, ao vivo, e a gente fazia a nossa parte e também acompanhava todos os artistas. E ali a gente teve a oportunidade de conhecer vários artistas. Todo mundo que vinha tinha que tocar com a banda Zimbauê. E era um lance legal, porque não era só no segmento do samba. Vinha forró, eu lembro do Calcinha Preta, veio a Shell, que era o Xande da Harmonia, veio o menino Reinaldo, que era, não o Reinaldo Príncipe do Pagode, o Reinaldo da Bahia. Terra Samba. Terra Samba, entende? Então veio muita gente, a gente conheceu muita gente. E dali a gente também começou a trabalhar com o Axé Blonde. Sim. O Zimbauê, a banda Zimbauê, que até então era só banda Zimbauê, também atuou muito tempo com a Axé Blonde. Nós viajamos o Brasil inteiro fazendo turnê. Foi um lance muito legal. Isso foi no decorrer, né? Enquanto nós estávamos na TV, paralelamente a gente fazia show e era uma coisa muito legal. Por isso que eu te falei que até hoje eu vivo do show, porque continuou esse segmento. Então, eu acho assim engraçado, as pessoas às vezes querem dominar ou denominar. O samba é isso, samba é assim. Eu não sei se é certo ou se é errado. Eu sei que eu conheci samba desde a época de Candeia,
e vejo até hoje. Mudou? Tudo muda um pouco, tudo tem que se reciclar, tudo tem que se reinventar. Eu sou a prova viva disso. Se eu não estiver me reinventando, eu não vou continuar. Eu penso assim, você entendeu? Então eu tenho que sempre estar antenado no que está acontecendo para você continuar no segmento, senão você cai no esquecimento. As pessoas esquecem fácil. E isso é ingrato. Mas a gente trabalha, né? E em 2000, nós resolvemos voltar para Santos. Por quê? Meu filho nasceu em 2000, no ano 2000. Inclusive, hoje está fazendo 23 anos. Que legal, parabéns. Obrigado. E então a gente resolveu ficar um pouco mais aqui, na Baixada. Foi quando o grupo se dissolveu, então não quero mais, não sei o quê, e eu continuei. Só que então o que eu peguei, o Zimbauê como sobrenome, e ficou Serginho Zimbauê, solo. Mas a gente amassou um bocado de barro. Como banda Zimbauê, até despejada a gente chegou a ser de hotel. Porque existem pessoas sérias, pessoas que querem aproveitar, e existem pessoas que querem te dar oportunidade. Às vezes você não consegue enxergar tudo, né? E ali a gente dançou. Porque, como eu te falei, o empresário Sérgio Cury, mais o Carvalho, pegou a banda, começou a trabalhar, fizemos um disco na Moche com o Ivan Paulo, com o falecido Joban, um disco maravilhoso. Na sala que nós estávamos, a gente ficava vidrado, porque a gente estava na sala B, na sala A estava gravando o Djavan, e na sala D estava gravando Zezé de Camargo e Luciano. A gente chegava no estúdio, na frente tinha um bocado de fã deles, era uma coisa fervorosa, era muito legal. E a gente curtindo tudo aquilo, né? Só que o disco não foi vendido, e a gente não sabia o porquê. Mais tarde, a gente ficou sabendo que o empresário chegava para a gravadora e pedia uma certa quantia. E o disco já estava pronto. E a gravadora, ela se propunha, olha, eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar o trabalho. Só que ele queria o dinheiro e a gente não sabia. E com isso, a gente virou operário da música. A gente tocava de segunda a segunda em São Paulo, no ABC, no interior. Sucesso, sim, mas não o sucesso que deveria atingir a mídia. Por quê? Porque o empresário, na época, então, ele nos ludibriou. E aí a coisa foi degringolando. Eles tinham nos colocado no hotel Jandaia, que era um hotel em São Paulo, onde só ficavam artistas. A gente encontrou Sensação, Alcione, Fundo de Quintal, Vavá e Macho, que na época era Casa Metade, vários artistas bombando mesmo no Brasil, e a gente estava ali, naquele núcleo. E muita gente não entendia por que a gente estava ali sem disco, mas era o empresário, né, que estava ali bancando. De lá ele nos colocou no Hotel Premier, que foi a nossa perdição. Porque ele não conseguiu vender o trabalho, automaticamente você vai acabar enxugando, né? Vai enxugando, você vai ficando só naquele núcleo, você já não saía mais tanto fora de São Paulo. Em determinado dia, o gerente do hotel, Serginho, olha, vocês vão ter que deixar o hotel, porque o empresário não paga 3 meses. Nossa. Meu Deus do céu. Aí eu tinha um amigo, que hoje em dia é meu compadre, Ailton, da Positiva. Ele sempre nos acompanhou. Eu corri lá.
Falei assim, olha, pelo amor de Deus, ó, nós vamos ser despejados. Mas como? Não, o Sérgio Cury não pagou o hotel. Eu não, pera um pouco. Em meia hora ele arrumou uma casa na Lapa, na Rua Tito. Naquele dia mesmo, todo mundo foi para a Rua Tito, na Lapa. Nós éramos em 7 da banda. Todo mundo ficou na casa e dali batalhando. Continuamos a batalhar. O seu Ailton tentou pegar a dívida do Sérgio, mas era uma coisa que já estava toda enrolada. Enfim, não deu certo. Foi por isso que também contribuiu com que eu voltasse para Santos, porque estava desgastado, né? Essa situação ficou desgastada. E cada um foi para um lado. O Guiba, que era o baixista, foi para Alagoas, tem um bar lá. O Lennon ficou trabalhando em São Paulo. O Pio, que era tecladista, hoje é um músico que toca em todas as bandas. Hoje em dia parece que ele está com o Bruno, mas ele passou por Alexandre Pires, Jeito Moleque, Os Vagabundos. O Chabu voltou, meu irmão também voltou, eu e meu irmão. Enfim, aí montei o meu esquema, Serginho Zimbauê. E montou uma equipe, né? Que é onde eu trabalho até hoje. Bacana. Entendeu? Legal. Então tem bastante coisa aí. Pessoal, olha o currículo desse homem, né? Foi o que eu falei aqui na abertura do episódio, né? Do nosso podcast TV Samba Pagode. Tem muita história, lógico, né? Que consegue aí sintetizar, não é? Mas é uma história legal. Eu curto bastante, gente. Por isso que eu criei aqui o projeto com a TV Samba e Pagode, os conteúdos, porque quando veio aqui o podcast, para mim foi realmente assim, sabe? Caiu assim como um presente, porque eu acho que é legal a gente poder escutar as histórias, né? Sim. A gente poder conhecer um pouco mais, às vezes não tão muito detalhe, porque, lógico, se a pessoa falar muito detalhadamente, demanda de muito tempo, dias e dias, muitas né? coisas. Mas às vezes a pessoa chega aqui e sintetiza e eu acho isso surreal, sabe? Você poder conhecer. E acima de tudo, né? É você entender, né? Os perrengues, as conquistas, e isso você poder mergulhar junto com a pessoa que está aqui dentro da história, né, Sérgio? Exatamente. E isso é legal, essa oportunidade que você acaba dando aos artistas, porque muitas casas às vezes nem conhece, né, o artista. Ou ouviu falar, ou vê lá no Instagram o nome, havia um certo número de seguidores, vou chamar, enfim. Mas eu posso te falar assim, sem medo de errar. Na Baixada, são poucas as casas que conhecem a fundo o seu artista. A história, né? A história. Entendeu? Que eu acho que deveria se interessar mais, né? Até para poder você ter também lance de precificação de show, né? Exatamente. Porque na hora de você contratar um profissional... Pessoal, não sou aqui contratante de show, não sou dono de casa de show, não sou empresário, sou comunicador, tá bom? Então, assim, eu sempre falo isso aqui, para quem tá chegando por aqui, porventura agora, não existe uma verdade absoluta, as portas estão abertas para dono de casa, empresário, para a gente poder gerar um papo. Inclusive, a gente está programando para trazer um proprietário de uma casa, para a gente poder entender também a logística, mas está falando um profissional que vive e vivencia, não é a realidade da noite. Então, assim, é muito legal quando você fala isso, cara, você abre um horizonte muito grande para que as pessoas entendam, não só contratantes, né, não só empresários do business, samba, pagode, sim, mas também para os amantes do segmento, que, assim, às vezes você vê o artista ali em cima do palco, mas, assim, é legal você, às vezes, puxar um pouco da história, como você está falando, sim, né? Sim, ver o tanto de informações que você já passou aqui para o público do TV Samba e Pagode. Então, contratantes, público, enfim, amantes do segmento, é legal. Eu sei que nos dias atuais, tecnológicos, poucas pessoas, né? Assim, tem as pessoas que buscam saber história, poder ver alguma referência, mas é legal, gente. É legal você poder pesquisar sobre o artista, é legal você pesquisar sobre o segmento, porque você consegue abrir o horizonte. Eu acho que eu vou falar algo aqui que é clichê, mas que eu gosto de usar muito, né? O conhecimento, ele liberta. Então, quando você tem uma base de conhecimento, você tem ferramentas para poder conversar com quem você quiser conversar, né, Zé? É óbvio. Então, quando você fala isso, é muito legal, cara, porque, lógico, existe o business, mas antes, né, os empresários também poderem só olhar por isso, né? Pô, o cara tem uma história, tem uma trajetória, vamos
pagar, né, o que é merecido, né? E às vezes as pessoas se pautam muito, né? Você queria até ampliar um pouco mais essa sua fala. Às vezes as pessoas tá ali e só se preocupa no lance de ver a casa cheia e ver as coisas acontecerem e esquece, né, cara, que o cara tem uma história, né? É verdade, é verdade. Eu posso falar para você assim, pelo menos as casas que eu trabalho, graças a Deus eu sou muito respeitado e se não fosse dessa forma eu não trabalhava, entendeu? Eu, às vezes prefiro recusar algum trabalho sabendo de alguma história que não rolou aqui ou ali, então eu falei, eu não vou colocar meu pé ali, deixa eu aqui quietinho onde eu tô, entendeu? Então eu Legal. prefiro trabalhar, às vezes você trabalha menos, mas trabalha com respeito. E isso é fundamental, porque nós estamos trabalhando. Como eu falei no início da nossa conversa, muita gente acha que não é trabalho. A pessoa está subindo ali no palco, está ali para se divertir, para beber uma cerveja, para paquerar ou qualquer coisa assim. É o meu trabalho. Então, eu não abro mão. Muito legal. Se nos dias atuais, né, existe ainda essa questão, inclusive você pontuou agora, que é trabalho, né, tem que ser levado a sério. Nos dias atuais ainda existe ainda essa concepção. Muitas pessoas falam, é músico, pô, tu trabalha com o quê? Escuto direto dos músicos. Estou conversando com alguém, tu trabalha com o quê? Aí o músico fala, eu sou músico, sou, né? Canto samba, canto pagode. Não, mas fora isso, porque as pessoas já têm esse pensamento que em paralelo tem que ter uma Tem outra que ter uma profissão, outra né? atividade, né? Se hoje em dia ainda existe, de fato, essa situação ainda para poder quebrar, né, essa linha de pensamento das pessoas de achar que ser músico não é profissão. Fico imaginando, né, cara, no período que tu começou com essa questão com o samba, além de passista, músico, né? Como é que era todo esse contexto no sentido quando tu falava que diretamente ali a tua atuação profissional ou tu se dedicava, empenhava do teu tempo para poder fazer uma arte que é o samba, né? Como é que era assim a questão do período que tu começou? Era bem complicado? Como é que era a aceitação do grande público nesse sentido? Era bem complicado, não era valorizado, você entendeu? Eu até vou citar uma passagem aqui que eu me recordo. Uma vez a gente estava na praia, porque sempre nós íamos para a praia antes, no domingo, ficava nas rodas de samba para depois ir para o pagode de Dom Benê, né? Chegou um rapaz que já estava frequentando ali pelo menos há uns 2, 3 meses. Chegava, oi, rapaziada, tá bom, tudo bem, tá bom, legal, legal. Um determinado dia ele, olha, eu vou fazer um churrasco na minha casa, aniversário da minha filha, mas eu faço questão que você vá. Falei, tá legal. Quando vai ser? Vai ser sábado, tal dia, tal hora, eu faço questão que você vá, hein? Tá bom, obrigado. Mas não esquece de levar o reco-reco e levar a rapaziada. Eu falei, meu querido, meu reco-reco não come não e nem bebe. Ele ficou parado assim pra minha cara, olhando e falou, pô, esse cara tá me tirando? Mas mal sabia ele que eu tava tirando, né? Porque que absurdo. Ou então, ele tinha que chegar, qual era a postura dele? Eu vou fazer um samba na minha casa, vai ser aniversário da minha filha, vocês querem ir lá tocar? Se vocês querem ir lá tocar, qual é o cachê? Mas não era assim que o pessoal via. Vou chamar aquele grupinho ali, vou dar uma cerveja, dar uma comida e tá tudo certo e vamos fazer o samba. Era assim que eles viam o samba. E não é por aí. Então, a coisa ela foi se profissionalizando, né? As casas foram se estruturando, começaram a investir em aparelhagem, o samba saiu da calçada e foi para a sala, né? E assim foram nascendo os grupos e os cantores, e a coisa foi cada vez se profissionalizando mais. Mas ainda tem aquela minoria que desvaloriza. Você não vê no outro segmento, não vou nem falar segmento tal, mas você não vê em algum outro segmento as pessoas fazerem isso. Por quê?
Você consegue me responder o porquê? Eu acho, da minha opinião, né? Eu acho que vai muito também, às vezes, da conduta do artista, né? Exatamente. Que a partir do momento que uma pessoa te chama para... Pessoal, não sou, novamente, dono da verdade, tá bom? E sempre dou minha opinião aqui, né? Sabe que é a internet, né? Mas, é assim, eu vou falar como amante do segmento, né? A partir do momento que um profissional se diz que está levando um trabalho sério e uma pessoa contrata ele por um balde de cerveja ou algo parecido, enfim... Mesmo que a pessoa que às vezes queira a oportunidade ali para mostrar o seu trabalho, eu acho que tu tá meio que não dando o valor necessário que você precisa dar ali para poder ampliar, né, teu trabalho. Exatamente. Exatamente. É uma coisa muito complicada, cara. Muito, assim. E assim, a gente tá num momento assim atual, né, Serginho, que assim, a gente sabe, cara, que a realidade do Fabinho Silva é uma situação, a realidade do João, da Maria é outra. Então, cada pessoa tem, de fato, a sua realidade. Às vezes as pessoas estão querendo ali uma oportunidade e acaba se sujeitando para poder adentrar ali a casa ou poder fazer algum evento. Mas, novamente, tá, pessoal? É uma opinião minha. Não estou dizendo aqui, não existe o que é certo. Lógico, existe o que é certo, mas não existe uma verdade absoluta. Não estou dizendo aqui, não é isso é certo ou isso é errado, ou não é. Mas você que está no dia a dia e vê quanto tempo você, com certeza já tem um posicionamento, que eu acho que é legal a gente trazer isso para a gente poder debater aqui, porque assim, só para a gente poder sintetizar, né, esse assunto, e você pode continuar, tá bom? É porque, assim, às vezes tem um grupo ali, um artista que está levando um trabalho tão redondinho, tão profissional, só espera, não é, a oportunidade, mas às vezes vem um grupo ali, um artista que, de fato, se submete a uma situação como essa, né? Às vezes vai ele tocar por um balde de cerveja, enfim. Cada pessoa faz aquilo que achar o que deve fazer em sua profissão. Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Nem tenho autonomia para isso. Mas, às vezes, acaba meio que, de certa forma, prejudicando quem vem com trabalho sério, né, Sérgio? Então, eu acho assim, ó, por exemplo, a internet ela veio para quebrar um pouquinho algumas barreiras, né? Eu me recordo que na época que nós estávamos fazendo o disco do grupo Zimbauê, né, que eu te citei, que foi na Mosh, eu me recordo de ter ouvido isso. O Zezé de Camargo e Luciano tá dando um carro para uma determinada rádio para divulgar o trabalho dele. Um carro, naquela época. Carro popular. Não sei se é verdade ou se é mentira. Estou comentando o que falava. Então, daí você vê. Como é que você ia brigar com isso? Então, a internet veio para quebrar essas coisas, né? A internet, ela te proporciona você mostrar o teu trabalho sem ter que comer na mão de ninguém. Se você souber trabalhar, não sei, hein? Eu não sei. Digo de verdade, porque eu até hoje tento aprender para mostrar mais o meu trabalho, mas antes da internet, se não tivesse um dinheiro para você colocar numa rádio, numa televisão, você era Zé Ninguém. Entendi. Né? Então, é aí que eu acho que perde um pouco a essência, é aí que fica difícil a pessoa viver da arte, da música. Isso seja sambista, seja roqueiro, seja pop, seja sertanejo, seja qualquer um, fica difícil. Porque, caramba, você tem que desembolsar um tanto para colocar numa rádio. Você tem a banda, você tem o vestuário. Tudo uma logística, né? Você entendeu? Como é que você vai viver? É complicado demais. Beleza. Mas só para a gente terminar esse assunto sobre a questão que a gente estava falando, né? Que você deu minha opinião aqui, até ampliei um pouquinho, porque isso é um tema que eu acho super importante a gente conversar, né? Que é essa situação do rapaz lá te chamou para poder fazer o samba no aniversário dele, e falou, pô, meu reco não não come. Mas esse de fato tu consegue enxergar que
é uma linha de pensamento sua de que a valorização ela parte desse princípio que, a partir do momento, quer tocar na minha casa ou no meu show, no meu aniversário, quer que seja, mas a partir do momento que tu se posiciona, não, vou, mas existe um cachê, esse é teu posicionamento no sentido para se levar a um trabalho profissional. Sim, sim. Olha, eu vou tocar na sua casa, mas meu cachê é tanto. Quer, não quer, tá tranquilo. Eu vou arrumar quem quer. Tanto é que eu trabalho até hoje. Legal. Naquela época, não eu quero falar um pouco bem do teu começo, né? Porque a gente estava conversando, trocando figurinhas aqui, você falando, nossa, tanta coisa que eu fico assim, nossa, aí a gente vai mergulhando, como eu tava falando, né? Tentando entender a história ali, mergulhando fazendo uma linha de pensamento, né? E aí, nesse teu início, né? Como é que era para poder tu ter o controle financeiro do lance teu artístico? Porque eu já escutei algumas situações, né, dos profissionais falando que era uma situação totalmente assim, diferente do que a gente vive hoje. Hoje o artista, pelo menos assim, o que o pessoal me fala, né, dos bastidores, o artista hoje ele consegue ter mais informações no sentido do que está acontecendo. Acaba que ele também sendo um gestor ali da carreira para poder ver essa parte financeira, essa parte de gestão de rede social. Mesmo que a pessoa não mexa ali nessa parte diretamente, ele consegue saber um pouquinho e estar por dentro. Como era que naquele tempo? Vocês tinham todo acesso no sentido quando fechou um show ou algum trabalho, vocês, pelo fator de ter um empresário, né, alguém que estava ali com vocês, como é que essa conversa de vocês para intermediar tudo isso, vocês de fato fechar tudo ali no sentido de trabalho mesmo, né, que seria uma prestação de serviço ou uma parceria que vocês estão ali com o empresário, enfim, pessoa que tá ali conduzindo a carreira de vocês? Então, no início não existia isso, tanto é que eu comentei contigo, que nós gravamos um disco e ficava com o disco engavetado. Então, se nós tivéssemos o conhecimento, a autonomia de quanto entra, quanto sai, o que faz, o que não faz, ficava não mais tínhamos fácil. caído nessa resperna. Entendeu? Após isso, quando nós saímos, aí não. Aí quem fechava o show, ou era eu, alguém da banda, olha, mas foi tanto. O cachê é tanto. Foi dividido isso e isso. Aí sim começamos a ter um maior domínio. Mas é muito difícil. Quando você tem um empresário, você acaba não sabendo, às vezes, qual é o valor que ele está vendendo no teu show. Vamos supor, se eu tenho empresário. Fabinho, quanto é que você quer ganhar? Serginho, eu quero ganhar 10 mil. Tá bom. Ele começa a negociar teu show por 20, por 30, por 40, e você continua nos teus 10 mil. E o que vier à parte fica para... Mas isso é uma coisa que você aceitou. Antigamente eles colocavam assim, meu trabalho é 20%, é 30%, porque eu tenho que produzir, eu tenho que correr atrás, eu acho que é válido, não acho que está errado, não. Só que eu gosto e eu acho que as coisas têm que ser bem às claras. E antigamente, lá atrás, os contratos tinham umas linhas pequenininhas que te derrubava. Você entendeu? Quando você via, você estava amarrado. Não vai longe. Vamos falar de um sertanejo. Vamos falar ainda mesmo do meu segmento. O sertanejo Gustavo Lima, ele não perdeu tudo. Ele quase desistiu da carreira porque o empresário é que detinha tudo que ele fazia. Quando ele resolveu romper, ele teve que pagar uma multa que ele perdeu quase tudo. Quebra de contrato. Que é nessas entrelinhas aí que a gente não sabe o que está escrito. Ou não consegue decifrar. Graças a Deus ele se reergueu. Hoje ele é dono da carreira dele, mas ele aprendeu. Entendeu? Então, hoje em dia, o artista, ele tem, sim, condições de o total domínio de tentar levar a carreira dele.
volto a repetir para ti, porque a internet ela te proporciona isso. Você aprender isso, aprender aquilo, como funciona. E se você tiver uma boa cabeça, disposição, você trabalha. Você já não precisa ficar na mão de ninguém, como antigamente. Antigamente, você só trabalhava se você estivesse na mão de alguém. Um empresário, ó, vai ter que trabalhar. Mas eu acho que é muito de pessoa para pessoa. Porque tem gente que não quer, tem gente que fala, não, quer só subir lá e cantar. Então você está deixando a tua vida na mão. Vai delegar, não é? Você entendeu? Delegar. Não. Eu quero subir, eu quero cantar, eu quero participar, eu quero saber como é que está acontecendo, eu quero montar. A Anitta, ela direciona a carreira dela, ela aprendeu como tem que fazer, como tem que isso, monta uma equipe e anda. Então você pode ver que os nomes assim de grandes empresários meio que sumiram no mercado. Por quê? Porque as pessoas estão mais antenadas e estão sabendo conduzir a sua própria carreira, paralelamente à sua própria vida, porque é a tua vida. Se você não sabe conduzir, vai fazer o quê? Só vai falar amém, 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 amém e vai embora. Depende. Entendi. É muito amplo isso aí, né? É muito. Muito amplo. Deixa eu te perguntar, vamos ali para a década de 80, não é? Onde, lógico, o fundo de quintal surgiu bem antes, mas onde ele começa a despontar o trabalho, enfim, e começar a ganhar o público no sentido de entrega, né, de trabalho para o grande público. E assim, aquele período, né, lógico, tinha muitos artistas solos, né? Mas a gente viu inúmeros grupos de artistas com número de componentes, né? 6 componentes, 7 componentes, 8 componentes. E em certa ocasião isso fluiu também para outras gerações. Vamos também agora para a década de 90, onde a gente viu vários grupos vindo com formação relativamente grande, né? Se a gente coloca o período atual onde muita gente está trabalhando em carreira solo ou estava no grupo. Esse período também em 90, muita gente que estava em grupo, né, acabou optando em fazer carreira solo. Era uma máxima também naquele período ter esse padrão de posicionamento para o mercado, assim, vamos formar uma equipe grande em função da demanda que a gente tem para oferecer para o público. Ou não, automaticamente fluía naturalmente, quando vocês viam, estava 6, 7 integrantes ali, porque tu estava falando, né, do grupo que você tinha, né, com o pessoal. Eu acho que a época era de grupos. Sim. Não era de solo. Existiu a época de solo, existiu a época de dupla e existiu a época de grupos. Então, o que foi proporcionado para o mercado na época, samba, era tudo grupo. Era tudo grupo. Entendeu? Vamos vir de 80 para cá. Fundo de Quintal, Arte Final, JB, Pirraça, Molejo, Os Morenos, uma infinidade. Você via todo mundo solo. Aí vem para São Paulo, Soweto, Sensação, Negritude Júnior, Revelação, que era do menino da Zona Leste, Grupo Intuição, daí veio Zimbauê, aqui em Santos, Tempero, teve Matéria-Prima, depois o Improviso. Era a época, era grupo. Foi a época, era grupo. Aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Os grandes empresários falaram, peraí, eu vou chamar o Fabinho, porque ele canta. Eu vou lançar ele como solo. Então, se eram 5, ficaram 4. Bom, se o empresário tinha que gastar 4 passagens de avião para divulgar um artista, ele só vai usar um. E assim, eles saíram. Foi desestruturando, né? Os empresários conseguiram desestruturar a base, grupos. né? Aí, que você viu que deu um boom.
Saiu o Belo, saiu o Salgadinho, saiu o Netinho, saiu o Marquinho. Já estou falando só daqui, de 4 grupos. Rio de Janeiro. Tentou várias vezes dissolver. Na época, saiu o Mário Sérgio do Fundo de Quintal, mas antes. O Fundo de Quintal era Jorge Aragão, Amigo e Neto, Bira, Biravaí, Obirani. E foi saindo. Saiu o Jorge Aragão, saiu o Amigo e Neto. Daí veio o Amigo e Neto, foi o Sombrinha para lá, depois saiu o Sombrinha. Entra depois, né? Você entendeu? Então, os empresários, eu acho, posso estar errado, hein, gente? Mas é isso que eu presencio, que eu vejo. Eles vão lá, peraí, o fulano de tal canta legal, aquele grupo, mas vou trabalhar ele aqui sozinho. Meu, se você tem uma corrente, essa corrente tem vários elos. Se você lançou aquela corrente, se você quebrar, tirar um elo dali, colocar ela, juntar, ela não vai ser a mesma. Nunca mais. Então, eu acho que isso os empresários acabaram meio que detonando. Perdeu a mão, né? Perdeu a mão. Por quê? Graças a Deus, o Belo continuou um sucesso estrondoso. Para mim, é o melhor cantor que tem. O Netinho continuou a carreira dele. Salgadinho continuou a carreira dele. Marquinho continuou a carreira dele. O Alexandre Pires continuou a carreira dele. E o resto? Que são os restos dos músicos. Ficaram na Araveja. Então, se não tiver uma estrutura legal, não vai andar como? Tu acha que os artistas daria para dizer assim, não, eu vou, mas se o projeto for para todos? Se todo mundo fechar, é que também é difícil a gente falar o pensamento das outras pessoas, porque é como você fala, quando os intérpretes, né, começaram a sair, meio que acabou dissolvendo, não é dissolvendo a palavra, né? Desestruturando todo o grupo, né? Desestrutura. Então, acha que dava para fazer isso? Os próprios compositores chegar e falar, não, ó, o projeto, tá bom, tá me chamando para fazer autoral, mas eu não vou fazer carreira solo independente, né? Mas eu quero o projeto aqui junto com todo mundo, vamos conversar. Eu não sei, podia. Ou não, era de momento, que tu comentou também essa questão, o momento naquela época era muito grupos, né? O momento era muito grupo. Depois, como tiraram, ficou a ela solo. E os grupos foram meio que desaparecendo. Muito grupo bom, né, cara? Muito grupo bom. Muito grupo bom. Muito grupo bom. Eu tô falando assim, o que me passa, entendeu? Uhum. Eu não vivenciei isso. Foi uma coisa à parte. Serginho, o grupo chegou, vamos parar? Vamos. Quando eu saí do grupo Família, nem existia esse contexto. Eu também não saí para fazer carreira solo. Eu saí porque eu parei de cantar na época. É uma outra coisa foi por totalmente escolha, diferente. Né? Entendeu? Agora, eu acho que deu uma quebrada um pouco no setor por causa desse jogo dos empresários. E, infelizmente, o ser humano é assim, né? Às vezes ele só pensa em você. É isso daí. Continuando aqui, deixa eu te perguntar agora, vamos falar de momento atual, né? Atualidade. Como é que tu consegue encarar aí o segmento? Como é que tu consegue encarar o que vem sendo produzido, o que vem sendo entregue? Na verdade, por diversas gerações, porque hoje a gente só não vê uma geração nova que está surgindo aí, não é? Ou que já vem com o trabalho. Mas tem muita gente de gerações anteriores que estão aí, estão firme com sucesso. O Fundo de Quintal é um deles, eu posso citar outros e outros exemplos que estão aí e estão conseguindo se inserir nesse âmbito tecnológico que a internet, lógico, com certeza ele tem uma equipe que está por trás fazendo toda essa parte de marketing, não é? Que é super Sim. essencial, como você comentou, na internet. Mas se tratando hoje de atualidade de samba pagode, como é que tu consegue enxergar, encarar? Como é que tu consegue ver? Olha, o samba sempre teve numa crescente, né?
eu continuo achando que continua uma crescente, com vários artistas se despontando e hoje em dia se profissionalizando mais, né? Porque até então eu acho que vamos falar de cantor, que é a minha área, não procurava estudar nem música, nem o canto, nem nada. Canta legal, vai, saiu cantando por aí. E hoje em dia não. Hoje em dia eles estão se estruturando, como eu disse, procuram estudar. Então eu vejo isso numa crescente. Todos os grupos estão chegando agora, eu acho legal. Eu só, às vezes, posso levantar um negócio aqui, mas eu falo. Pode falar, cara, assim, Às vezes é eu muito acho importante, assim, rapidinho, Serginho, que, assim, às vezes as pessoas que estão do outro lado, ela não entende, não é, assim, essa questão, quando o artista vem num podcast, enfim. Quem acompanha aqui a TV Samba e Pagode, eu te falei isso em off, né? É um projeto bem tranquilo, onde a gente busca evidenciar o trabalho, carreira, gestão artística, o segmento. Mas, por outro lado, às vezes o artista precisa ter a voz e vez para poder falar também o que sente. Lógico que não vai ser unanimidade. Sempre vai ter pessoas que concordam, que não concordam, mas o importante é a gente tocar na ferida da maneira que tem que tocar, de uma forma leve e tranquila, mas ser falado. Então, você pode ficar tranquilo, o público aqui da TV Samba e Pagode é tranquilo, entende, principalmente quem acompanha tempo e quem acompanha teu trabalho também vai entender. Então, é assim, ó. Até aconteceu um lance muito engraçado. Semana passada eu estava sentado com os músicos, a gente toca uma feijoada e no intervalo eu estava tocando música normal. Aí estava tocando uma canção, eu falei, pô, mas essa canção parece aquela canção lá dele. Eu falei, mas é isso aí mesmo. Então, tem muita coisa que está muito igual. Ou seja, tem música que você ouve o ano passado que hoje você não lembra. Mas tem música que você ouve de 90, 80, você lembra hoje. Você consegue lembrar. Então, hoje, o cenário da composição está assim, muito que igual, eu acho. Não digo nem na Baixada, porque eu acho que os compositores da Baixada Santista, não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas eu acho que os compositores da Baixada Santista têm ou estudam mais, ou têm um outro conhecimento, porque alguns grupos que estão no cenário, que eu ouço músicas que estão lançando, que são iguais a de determinado cantor, ou muitas vezes igual a dele mesmo, só mudou a letra e uma parte da harmonia e o resto está quase a mesma coisa. Tanto é que se você marcar, você começa a cantar uma música e termina no refrão da outra, porque é quase muito igual. A linha melódica, né? Você entendeu? Então, acho que isso eles deveriam se preocupar mais. Quem está chegando, elaborar mais. Como os daqui da Baixada fazem. Porque os daqui da Baixada, você pode ver, você pode tirar, pegar os compositores daqui, você vê que as músicas não são iguais. Você pega as músicas do Ederson Santos, você vê que são composições ricas, você vê composições de Santania, que são composições ricas, você vê composições da melhor qualidade, são composições ricas. Santos Simões, você vê composições ricas, você não vê uma igualdade. Ah, mas essa canção dele aqui lembra aquela lá. Você não vê isso. Entendeu? E em outros lugares eu já ouço. E, às vezes, cantores, eu volto a repetir, músicas que estão batendo na mídia aí, adoidado. Só que aí, pô, mas é igual aquela lá. Então, muita semelhança, né? Muita semelhança. Eu acho que falta mais um Arlindo Cruz aí. Inclusive, eu não me lembro qual foi o artista, veio que ele comentou também sobre isso, né? Que, às vezes, a música vira hit ou vira, enfim... ali, né, o grande público começa a ser tocado, enfim, começa a ter bastante engajamento e o artista ou o grupo começa a ter conhecimento ali do trabalho, né, profissional do pessoal,
E às vezes os grupos ou o artista vai no mesmo produtor pedindo algo parecido. Ele comentou, não lembro quem foi. Se a produção puder aí me passar o feedback, é tanta gente que passa aqui. Mas alguém veio aqui e comentou sobre, não é? Que acaba pedindo para colocar a mesma batida, da mesma maneira, usando mesmos artifícios ali no sentido da produção musical para poder trazer algo parecido. Mas foi o que foi falado também aqui em outras ocasiões, né? Assim, o que deu certo para um, às vezes não necessariamente pode dar certo para o outro. É verdade. Né? Eu acho isso. Eu acho que cada um tem a sua identidade. Não precisa copiar tudo que o outro faz. Você pode olhar aqui ali, por exemplo, olho para ti, tu tem uma barba legal, eu também gosto de barba, mas a minha barba não tem que ser igual a sua, ela pode ser um pouquinho diferente. Ela pode ter a minha identidade. Então, eu até falo um pouco de mim, porque é por isso que eu canto muito balanço no meu samba. Inclusive, eu aproveito até para explicar para as pessoas por que começaram a me chamar de príncipe do balanço, porque eu fui tocar uma época numa casa chamada Aurora e a falecida Gleide Xavier estavam na casa e comentou comigo, falou, pô, Serginho, eu te conheço há tanto tempo, você sempre foi meu príncipe, mas por quê? Eu era mestre-sala. E ela sabe que eu canto balanço, sabia, né? Deus a tenha. E falando, você é meu príncipe do balanço. Por isso é que ficou esse negócio e eu peguei esse estigma. E aí, continuando na minha linha de raciocínio, eu gosto do balanço. Não é que eu não gosto do partido, não, adoro, mas eu me identifico mais com o balanço, porque veio da minha escola. Quando lá atrás eu dançava, ia em baile, era Jorge Ben, era Bebeto, era essa linha, e eu gosto mais do balanço, entendeu? Mas eu não acho que isso perde, porque é samba, tudo é samba. Os originais do samba cantavam balanço, samba, entendeu? Então, mais ou menos isso que eu estava explicando para ti, não precisa ser igual ao outro. Eu gosto do balanço, mas eu não canto balanço como Jorge Ben. Nem tenho essa pretensão. Entendeu? O seu Jorge, ele começou cantando balanço. Ele faz samba, ele faz tudo, mas começou fazendo balanço. O Só Pra Contrariar, ele começou fazendo um balanço. Negritude Júnior trouxe muito isso, né? Entendeu? O lance do black music. Né? Então cada um, e nem por isso deixou de ser samba. Isso. Então você é totalmente adepto, já vou pegar totalmente adepto, outros ritmos, outros gêneros dentro do contexto samba pagode. Totalmente. Porque, inclusive, uma máxima, né, dentro aí do segmento, né, acho que é um dos temas aí de debates assim que gera muitas vezes assunto para se conversar, né? Tem aquelas pessoas que é mais saudosistas, né, que não concorda de jeito nenhum, é samba, tem que cantar na linhagem de samba, não trazer outro gênero musical. Tem aquelas pessoas que totalmente adepto, porque até escutei também de artistas que, assim, dentro do samba dá para se encaixar todo tipo, qualquer canção, né? Sim. Você pode trazer qualquer gênero musical que encaixa perfeitamente no samba. Já o samba, se você levar para outro segmento, acaba, dependendo da situação, não se equalizando, é mais difícil. Então, pelo que você falou aí, tranquilamente pode-se cantar e cantar, não é? Outro gênero musical que eu gosto. Do ponto de vista tranquilo. Eu gosto. Tem gente que não aceita, mas eu gosto. Não tem problema nenhum com isso. É um tema assim, bem abrangente, né? Muita gente tem assim, opinião. Assim. Outro dia eu estava conversando com um artista, ele é da velha guarda, né? E assim, eu adoro escutar. Eu adoro conversar com pessoas assim, pessoas em geral, né? Mas quando eu sento para conversar com pessoas mais velhas, eu adoro escutar as histórias. E aí ele, né, falou assim, Fabinho, o samba, ele começa, né, a falar sobre a história do samba, bem legal. E aí falou para mim, não concordo? Eu perguntei, né? E aí, você concorda trazer outro gênero musical, segmento, de outro segmento, né? Não concordo por isso. Assim, a gente respeita, né? Mas, feito você e outros artistas curtos, eu acho que, assim,
vocês propriamente, né, que fazem a música, têm total propriedade para falar, né? Porque Claro. tá vivenciando o dia a dia ali da música, sabe do que tá fazendo, feito você falou, com certeza. Eu tava vendo o teu conteúdo, né? A gente consegue enxergar justamente isso, tu consegue trazer um balanço, tu consegue trazer essa questão do público para interagir contigo através ali do show. Aham. E é legal, é tua característica, não é? Sim. É tua identidade e a gente tem que respeitar. E acho que cada um tem a sua linha de trabalho, eu acho que Claro. isso tem que evidenciar. Mas isso é um tema que depois eu vou até trazer alguns produtores musicais para a gente trocar uma ideia, ampliar, não é? Queria entender o porquê das pessoas terem esse ponto de vista, não é? Às vezes não querer com que outro segmento adentre, né, para ser tocado e cantado no samba, enfim. Eu acho que é um tema que a gente pode abranger e entender, não é? Com certeza. Não sei se é porque, a partir do momento que você não está evidenciando, já escutei isso também dos artistas, não está evidenciando o samba, você não está dando oportunidade para os compositores ali que são do meio do gênero, está trazendo outro ritmo, está evidenciando outro ritmo, mas o outro ritmo às vezes não dá essa força, essa moral para o samba, enfim. Depois eu vou fazer, até anotar na agenda para a gente poder ampliar mais esse tema que eu acho muito legal. Deixa eu te falar, se tu olha para o teu contexto de trabalho hoje, né? Se for fechar uma conta aí, tu pode dizer que tem mais saldo positivo ou mais saldo aí no vermelho negativo no sentido de entrega de trabalho, no sentido de conhecimento, no sentido de fazer amizades, no sentido de parceria. Se tu fechar hoje uma conta, tu pode dizer que o saldo tá positivo ou tu pode dizer, Fabinho, tá meio que negativo porque aconteceu isso, teve situações que eu não quero nem me recordar. Como é que tu faz esse balanço da tua carreira? Para mim está super positivo. As situações assim que eu não quero recordar são muito poucas. Tanto é que passa batido. Para mim está um saldo bem positivo. Tanto é que eu estou trabalhando até agora. Tu é sempre assim, nessa pegada, bem tranquilão, bem sempre, calmo, sempre, bem, sempre. bem zen, porque Sempre. quem trabalha... Eu procuro tentar sempre estar bem tranquilo. Beleza. Sobre essa questão do público, não é? O que te move no dia a dia é tu fazer o que tu faz, não é? Mas acima de tudo, tu poder dar entrega total ali para o público que vai ver teu show. Porque assim, a gente fala aqui de entretenimento, né? Música é entretenimento, é lazer, é diversão. A gente já apontou sobre essa questão, né? Que muitos artistas têm essa concepção de visão que é um trabalho, né? E que tem que ser levado muito a sério no sentido da entrega total do produto final, que seria ali a apresentação na hora que tu vai levar o som para o público, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu momento, né? Quando tu tá ali em cima do palco, quando tu tá interagindo com o teu público, com o pessoal. Como é que é a sensação, como é o sentimento, cara? Sabe que tem muita gente que tá ali, às vezes a pessoa tá pelo um momento muito triste, às vezes tá numa depressão e vai ali porque precisa se divertir, ou tá passando por um momento difícil na vida sentimental, amorosa ali, enfim, algumas situações, e vai ali, escuta teu som, sai, pô, eu mudei ali meu horizonte de pensamento, eu tô saindo daqui melhor. Tu para pensar sobre essa situação, do que tu oferece do teu melhor em cima do palco? Eu paro pelo seguinte, eu tenho uma carreira que, graças a Deus, já atingi vários pontos, vários locais, várias cidades, vários estados, entendeu? Mas eu acho que você sobe ali no palco, você é um animador. Esse é o meu trabalho. Muita gente fala, pô, por que tu não traz um repertório marcado? Justamente por isso. Porque eu presto atenção em tudo que está acontecendo no salão e na hora que eu estou cantando. Eu sei quando você não está gostando de uma música que eu estou cantando. Então, não levo isso para mim. O cara não gostou do Serginho. Até porque a música não é minha. Eu estou sempre cantando várias canções de outros cantores. Canto músicas que eu gravei, mas eu canto 80% música de cantores e acaba sendo cover. Concorda comigo?
Então, vamos supor, estou cantando uma música do Arlindo Cruz. Aí eu noto que a pessoa não curtiu. Mas se a grande maioria curtiu, eu continuo naquela levada até chegar no ponto daquela pessoa. E eu sei que eu consigo chegar. E quando eu chego que ela sorriu, eu falei, aí tá certo. Então, aí, era disso que eu estava esperando, né? Você entendeu? Porque eu subo ali para levar alegrias para as pessoas. Ah, você é um palhaço? Não. Eu sou um cantor que está a serviço de um bem-estar de uma pessoa. Eu estou ali para transmitir uma mensagem para a pessoa. E eu tenho essa sorte que a maioria do meu repertório eu canto o que eu gosto. Dificilmente eu recebo um papel, canto uma música, canta fulano uma música tal, que eu não saiba a música. Então, se eu sei a música é porque eu gosto da música. Eu já ouvi a música. Então, eu consigo executar. Então, a minha linha, pelo menos naquele momento, tá andando. Porque é difícil você chegar no local e falar, não, meu repertório é esse, vou cantar essa. Valeu, obrigado, tchau. Será que era aquilo que a pessoa queria ouvir? Naquele momento? Eu penso assim, não estou falando que está errado os outros, hein? Estou falando eu, Serginho. Então eu procuro não pegar, marcar o repertório. Peço o tom, vamos. As músicas todas são ensaiadas antes, outras músicas. Mas o repertório eu coloco aí na hora. Vou fazer essa linha aqui. Por exemplo, eu canto numa casa sexta-feira, chama-se Aqui é Favela. Dificilmente eu faço o mesmo repertório. Aí você canta, em uma hora você canta 17, 18 músicas. Dificilmente eu faço aquele mesmo repertório toda sexta-feira. Até porque, às vezes, tem muitas pessoas que vão toda sexta-feira lá. Não fica enjoativo, né? Toda a mesma coisa. E eu já ouço falar, fulano de tal canta a mesma música. A gente já sabe até que... E isso não é, não estou falando aqui de Santos, não, estou falando de todo lugar. Vários lugares que eu vou, entendeu? Então eu procuro não fazer isso, entendeu? Eu prefiro trabalhar assim. Muito legal. Deixa eu te perguntar o seguinte, continuar sobre essa parte aí de repertório. Na maioria das vezes, quando é fechado aí uma parceria, um contrato, como queira dar o nome, né? Para você poder ir se apresentar numa casa, pelo menos assim, eu entendo, né, da seguinte maneira, que existe os públicos, né? Cada casa existe ali um público, né? Que quando você chega, às vezes acaba consumindo, tem aquele público que só consome canções da geração ali dos anos 80, gosta mesmo do samba, o samba ali da velha guarda, aquele samba mesmo que enfim, dos anos, daquelas época aí dos anos 70, 80, enfim. É aquele público específico, não estou querendo chegar. Tem também aquele público que só consome, às vezes, conteúdo ali e músicas ali da geração 90, não é? E tem aquele público que, não, que tocar para mim, eu escuto e tal. Como é que é essa questão na hora que tu vai fechar mundo supor? Eu tenho uma casa de show e quero te contratar hoje, meu público é X. Tu acaba se adequando ao que o contratante ele fala ali, ó. Só que meu público é assim, para entrar aqui precisa meio que... Porque tem essa questão também do contratante, né? Que quer ver a casa ali bombando, galera consumindo, a galera feliz. Então, às vezes, se tu tem uma linha de trabalho, de repertório que às vezes não se encaixa ali, para você vai, pelo menos do ponto de vista, vai ficar meio que um pouco... enfim, peixe fora do aquário, né? Como é que é essa questão vamos supor, um contratante te chamou hoje para fazer um evento na casa dele. Tu busca identificar o público, tu busca analisar, tem essa conversa, ó, a minha linha de trabalho se tratando de repertório é assim, 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 para poder, de fato, encaixar essa questão do que é feito em repertório, ou tu tem toda a liberdade de dizer, não, ó,
eu vou trazer naquilo que eu acredito. Quer me contratar, beleza. Senão, vida que segue. Então, Valdir, eu, graças a Deus, hoje, eu sou procurado. Eu não vou procurar casa. Uhum. Então, quem vem procurar sabe meu trabalho. Ah, sim. Então, já sabe o que vai apresentar. Entendi. Entendeu? Graças a Deus, eu posso dizer que eu sou feliz no que eu faço. Porque quem vem contratar o Serginho já sabe. Ele canta samba, ele canta balança, ele canta isso, ele canta aquilo ali. Beleza. Dificilmente eu tô ligando, ô, fulano de tal, tem um horário, eu posso fazer? Graças a Deus, eu tô sendo contratado, não tô indo atrás. Assim, eu tenho aqui meu repertório e assim, não é? As minhas Quem regras, contrata o né? Serginho Zimbauê sabe que ele canta. Legal, isso é muito legal. Porque já entra sabendo como é que é Sim, o lance de exatamente. repertório de trabalho, né? Exatamente. Você não acaba se moldando em função de onde tu vai. As pessoas que para onde você vai precisam encarar e abraçar aquilo que tu faz profissionalmente. Exatamente. Né? E projetos? Novidade de projetos? O que é que tem aí para compartilhar? Projetos que eu tenho é seguir cantando. Só me acompanhar nas redes sociais, que novidade sempre aparece. Entendeu? Não quero pontuar isso, aquilo outro. Estou sempre trazendo alguma coisa de novo para você. Pode esperar. Legal. E sobre suas referências, se tratando de samba, pagode, quem são as pessoas aí que te inspiraram e te inspiram, né? Até hoje para tu fazer teu som? Bom, como eu te falei, eu gosto muito de Jorge Ben, Bebeto, toda essa linha de samba. Eu faço bastante MPB dentro do samba, faço Jorge Ben, faço Djavan, Jorge Versilo, toda essa galera eu trabalho. E também trabalho os artistas de samba. Todos. Meu repertório é rico em toda a área, você entendeu? De A a Z, de repertório, de artista, você pode procurar lá. Eu faço todo tipo de som, não existe esse. Ah, eu só canto candeia. Não, eu canto até Noite Ilustrada. Muito legal, que por sinal é muito bom, né? Muito bom. Não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, eu acho que é legal, né? Trabalho aqui da TV Samba e Pagode é um contexto de conteúdo a nível nacional, mas não é por se tratar de eu estar, né, vivendo e vivenciando aqui na cidade de Santos, não tem como a gente falar um pouco da cena local, né? Então, todos os episódios eu tô, principalmente quando eu trago artista local, né? Tô fazendo essa pergunta, eu queria que você falasse aí como é que você vê, né, o contexto da cena local, se tratando de samba pagode hoje em Santos. Qual é o teu ponto de vista? Como é que você consegue enxergar? Eu acho positivo, porque as casas estão trabalhando, estão procurando se estruturar, estão procurando atender melhor os artistas, não somente o público, porque uma coisa caminha com a outra, porque se você atende bem o teu artista, ele entrega um trabalho legal para o teu público. E é assim que eu vejo. As casas, pelo menos as que eu trabalho, elas têm sempre se estudando, sempre mostrando, tentando trazer algo, tanto no lado musical, atender o artista músico, quanto atender o artista, o público que vai curtir com o artista dela. Eu acho uma crescente. As casas são bem estruturadas. Muito legal. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem, né, seja para o seu público, seja para as pessoas que lhe acompanham, seja para aquele grupo ou para aquele artista que está começando agora, que ainda meio que está assim, cara, o que vou fazer, como vou fazer, não é? Você com essa bagagem aí toda, não é? Eu acho que se a gente ficasse aqui o dia todo, à noite, entrasse em outros dias, não daria para conversar, porque é um currículo, né, grande, né, extenso. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essa galera que está na luta aí diária da vida, se tratando de samba, pagode, para poder levar um trabalho de excelência, levar um trabalho realmente que agrade o público. Você, acho que tem essa autonomia para poder, de certa maneira, dar, não é, uma linha de pensamento. Então eu queria que você ficasse à vontade para poder mandar uma mensagem para essa galera que está aí na luta diária para poder, de fato, né, levar um trabalho profissional. Bom, a linha que eu acredito que todo mundo deve seguir é, primeiramente, humildade. Você tem que ser humilde. Humilde não é ser bobo. Ser humilde, respeitar as pessoas.
e estudar. Porque se você não estudar, você não chega a lugar nenhum. A gente nunca sabe tudo. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Muito Então, legal. a gente tem que sempre estar estudando. Gente, que honra, que honra. O Serginho Zimbauê tem os compromissos dele, temos também daqui a pouco mais gravações. Hoje o dia aqui é bem puxado, mas assim, cara, quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Desde o primeiro, eu acho que é importante da gente pontuar aqui, tá, pessoal? Desde o primeiro momento que eu tive, né, de poder falar com você, você se prontificou, Fabinho, o que precisar, a gente tá aí para somar e tal. E você, na mesma hora, quando eu fiz o convite, você, Fabinho, tô dentro, só marcar o horário, a data pra gente poder. Queria já ter te trazido antes, né? Mas acabou não conciliando essa questão de programação de agenda. Sim. Mas que bom você estar aqui. Muito feliz de poder conhecer cada um dos artistas que vem aqui, com você não é diferente. Então eu queria que você ficasse à vontade para poder mandar alô, você falar de redes sociais. Tá bem. As portas vão estar sempre abertas. Me espere em breve eu chegar no seu samba para poder prestigiar. Vou estar te esperando. E é isso. Antes de você finalizar, a gente vai fazer as considerações finais, mas já deixo aqui de antemão a minha gratidão por você, da maneira que foi conduzido para você estar aqui e a gente gerar esse conteúdo de forma leve, tranquila, mas ao mesmo tempo, né, sabendo que é um pouquinho de tempo, mas esse pouquinho de tempo vai ficar ali de recordações através da internet, Sim. que é no canal do YouTube. E eu tenho certeza que em breve, muito em breve, a gente consegue fazer outros e outros conteúdos e, mais uma vez, que honra e que alegria poder te ter aqui, tá, irmão? Fabinho, muito obrigado a você, aos ouvintes que nos acompanham. É uma honra estar aqui, é um prazer muito grande sempre estar levando o nome do samba e contando um pouquinho da nossa história. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. E me acompanhe, por favor, nas redes sociais. Posso deixar? Pode, deve. Telefone de contato é 13 974 04 9894 e o Instagram, Serginho_Zimbauê. Curte lá, por favor. Entra lá na minha página e venha ser mais um Zimbauê. É isso daí. Lembrar, tá, pessoal? Todas as informações de redes sociais, contato que ele falou aqui, vai estar na descrição desse vídeo. Pedir para você poder se inscrever no canal. Se não é inscrito, se inscreve aqui, ó. Se inscreve, ativa o sino. É super importante. Também siga bastante o Serginho Zimbauê, que a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo. As redes sociais, ele acabou de falar, mas vamos deixar, então vai lá, dá uma força, dá uma moral. E antes de finalizar, eu vou fazer como eu sempre faço aqui, não é? Primeiramente, apresentar para vocês, quem está chegando por aqui agora, tá vendo essa camisa aqui cheia cheia de assinaturas, né? Não tá entendendo nada com nada. Quem acompanha aqui a TV Samba e Pagode já sabe o porquê dessa camisa e eu vou tá explicando porventura, caso você esteja chegando aqui agora. Essa camisa foi onde começou tudo. O projeto tem mais de 3 anos. Nesse período de 3 anos, mais de 388 lives através do Instagram. E aí ela estava parada lá no guarda-roupa, uma forma de gratidão. Mas, pessoal, eu tenho um sentimento, um apreço muito grande por essa camisa, sabe? Porque foi onde tudo começou, foi onde o projeto iniciou. Então, eu consegui dar o pontapé inicial para poder a gente começar a gerar o conteúdo através dos lives, né? E aí eu trouxe, né, para aqui para o estúdio, para os artistas, os convidados, convidadas poderem assinar, e não vai ser diferente com o Serginho, né? Eu vou dar em mãos aqui para ele poder assinar, e quando ele vai assinando, eu vou fazendo aqui as considerações finais, agradecimentos, ó, daqui em mãos, ó, Serginho. Tá bom, vamos lá. Que honra. Dá licença. Fique à vontade. E, pessoal, quero aqui mais uma vez poder agradecer de verdade para vocês. Obrigado pelo carinho, estou recebendo muito... Aqui na frente? Qualquer lugar, pode ficar à vontade. Eu estou recebendo muitas mensagens, né, feedback do público, falando da maneira como está sendo conduzido aqui os conteúdos, da maneira que está sendo elaborado, da maneira que está sendo projetado e o conteúdo final. Então, obrigado. Eu sei que a gente não consegue ser unanimidade, né? Nem todo mundo acaba curtindo, gostando, mas na grande maioria das vezes o feedback está bem legal. Então, só gratidão, até porque eu sei onde eu quero chegar aqui com o trabalho e projeto TV Samba e Pagode. Então, agradecer a quem de fato acredita, quem incentiva e quem impulsiona fazer com que o conteúdo aqui alcance mais pessoas. Seja se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino, deixando um like, deixando um comentário, que isso é super importante. Também quem está seguindo as demais redes sociais, muito obrigado. De verdade, gratidão. Vou mostrar aqui, ó. Foi aonde, Serginho? Deixa eu colocar aqui. Foi aqui atrás, não é? Isso. Tá. Na frente. Serginho Zimbauê. Aqui, ó.
Tá pegando aqui, produção? Olha aqui, gente. Assinatura de milhões, gente. Tá aqui, ó. E lembrar, tá, gente? Essa camisa, quando finalizar essa primeira temporada, ela vai ser colocada numa moldura e vai ficar no estúdio. Que bacana. Olha que honra. Que bacana. Então, eu quero agradecer aqui a nossa patrocinadora oficial. Se você ainda não conhece, vai estar aparecendo aqui agora, ó. Deia Browner, vai lá no Instagram, @DeiaBrowner013. Inclusive, hoje, tá, Serginho? Eu me comprometo, Deia Browner, a sacolinha do Serginho Zimbauê. A gente não compartilhou aqui com ele porque não deu tempo. Hoje foi uma correria tremenda. Temos um dia aqui puxado de gravações, mas depois que ele receber lá no endereço dele, eu vou pedir, ó, Serginho, faz um stories. Então acompanha lá o nosso Instagram, vai estar aparecendo aqui na descrição, @TV Samba Pagode Oficial e nossas redes sociais. E aí eu vou estar enviando pro teu endereço, tá bom? Me comprometo, tá bom? Tá bom. E se você ainda não conhece o trabalho da Deia Browner, vai lá, @DeiaBrowner013. Já segue o Instagram, tem todo o portfólio lá na bio do Instagram. Tem um contato do WhatsApp, que é o 13997309907. Se você está em Santos, vai estar chegando o seu endereço. E agradecer a nossa patrocinadora que está sempre incentivando, impulsionando, fazer com que os conteúdos aqui possam, né, tá sendo compartilhado e poder ir para o ar. É um alicerce muito forte aqui para a gente poder estar gerando os conteúdos, tá bom? Zimbauê, mais uma vez. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Serginho. Sucesso. Honra poder te conhecer. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, né? De fato, você é aquilo que me falaram, um cara sempre preocupado, né, com as pessoas, um cara do bem, um cara que transmite uma energia muito positiva e que você possa aí trilhar sempre nessa trajetória de muito trabalho. Amém. Sabemos que é uma jornada que demanda, né, tem os espinhos, mas acima de tudo você construiu uma carreira, você construiu seu trabalho com muito empenho, dedicação, continua assim. Obrigado. Em breve vou chegar na sua roda de samba, tá? Eu tô te esperando. Valeu? É isso daí. Um abraço. Pessoal, agradecer o Serginho. Agora, Zimbauê tem compromisso, né? Aniversário do seu filho, né? Hoje é aniversário dele. Tiagão, Tiago, muitas felicidades, saúde, paz, sucesso, prosperidade, que você possa conquistar tudo na sua vida. Parabenizar pelo pai que você tem, um cara sensacional que faz muito pelo nosso samba. Então é isso. Aproveita bastante aí que é o seu dia de especial, aniversário. Não é todo dia, então, ó, parabéns. Aproveita bastante. Quero agradecer a você que conseguiu, né, vir aqui, que conseguiu prestigiar, se inscreveu no canal, que está aqui acompanhando os conteúdos. Obrigado pelo carinho, prometendo voltar numa próxima ocasião. Vamos que vamos. E a gente finaliza com o nosso slogan. TV Samba e Pagode no ritmo da emoção e alegria. #vem comigo. Forte abraço e até a próxima. até. Valeu!